temos aprendido um pouco das cartas escritas, as 7 cartas escritas às 7 igrejas. Então nós, desde que eu comecei já falando sobre Éfeso, semana passada eu falei sobre Esmirna, e hoje eu quero estar falando com a graça de Deus sobre Pérgamo. Nós vamos ler do 12 ao 17. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e da pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amém. Amados, vou falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, essa igreja que João está escrevendo após ter a revelação do Senhor enquanto prisioneiro na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, ilha essa é uma ilha vulcânica que, depois de ter tentado matar o apóstolo João, Domiciano o envia para a ilha de Patmos. E essa ilha, que ficava perto do mar Egeu, se encontrava João. Alguns defendem que ele já tinha passado da casa dos 90 anos, que isso aqui aconteceu mais ou menos no ano 96 e 97. E é nesse lugar que, para Domiciano, o imperador, seria o isolamento do apóstolo João, seria a perdição enquanto influência cristã de João. É nesse lugar que Jesus se apresenta a ele e traz essas revelações dessa carta que a gente chama Apocalipse. Algumas traduções vai estar escrito revelação. Hoje pela manhã eu explicava um pouco o que significa revelação, Eu fui explicar sobre o que significa apóstolo e acabei explicando também sobre Apocalipse, Apo significa enviado, significa para fora, significa sair de tal lugar para tal lugar. Por isso o apóstolo é aquele que é o mensageiro, que é o enviado. E Calipse significa sombras, escuridão. Então Apocalipse significa algo que foi tirado da escuridão, que foi tirado da obscuridade. Então aquilo que estava no escuro, oculto, ele tirado dali, ele passa a ser descoberto, revelado, trazido para a luz. Então Apocalipse significa revelação, aquilo que estava oculto e foi trazido para a luz. E a intenção maior de Deus, através da revelação de Cristo Jesus a João, é trazer tanto o conforto para aquele que estava vivendo naquela época, como também para trazer conforto e sinais e indícios para nós nos dias atuais. Esse é o tempo da igreja perseguida. E Deus, através de Cristo Jesus, vai dizer para João: olha, quem determina, quem reina, quem está sentado no trono, quem é soberano, não é nenhum tipo de imperador. Aquele que opera, aquele que dirige todo e qualquer império do mundo, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não é o imperador romano, não é o presidente da república, não é qualquer organização que seja. Quem governa
já decidiu como termina a história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Apocalipse vai dizer que lá no final virão povos de todas as nações, tribos, e o adorarão. Ao povo que foi resgatado, que foi liberto, esse povo chegará diante do trono de Deus. E é nessa carta que vai dizer que o anticristo, que a besta, que o adversário, que tudo será exterminado, que até a morte morrerá, e só prevalecerá a vida. E por isso que em Cristo Jesus nós já temos a vida eterna. E é nesse lugar que chega essa terceira carta, Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito famosa e valiosa. Ela, antes de ser capital da Ásia, e ela foi capital da Ásia por 400 anos, ela já tinha sido capital dos Seleucidas. Isso a gente teria que pegar mais ou menos 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. E na época do último imperador, ele pega e dá Pérgamo de presente para o imperador romano, isto é, o último imperador Seleucida. Ele pega e dá de presente a Pérgamo para o imperador de Roma. E nesse lugar, devido à sua localização muito estratégica, eles vão levantando vários altares a Deus. Ali estava o altar de mais ou menos 300 metros, que era o altar do Zeus. E Zeus, na mitologia grega, é considerado o deus dos deuses. Tinha o altar daquilo que se chama sua esposa, Hera. Tinha o altar do Asclepio, que é chamado pai, Deus da medicina, que era e é representado por uma cobra, por uma serpente. Quem aí tem médico da família ou chega no médico vai ver que o símbolo da medicina até hoje é uma cobra, é uma serpente que vem daqui, vem de Pérgamo. Pérgamo era o maior avanço histórico da medicina. Alguns defendem que a primeira hipnose acontece aqui em Pérgamo. Pérgamo, eles tinham um túnel por baixo da terra, porque dependendo do tratamento, para não expor as pessoas à temperatura externa, quer seja frio, quer seja calor, as pessoas elas passavam por um túnel, elas não ficavam expostas ao tempo. É nesse lugar que começam a fazer tratamento também, que algumas pessoas estão fazendo hoje, né? Com lamas medicinais. Há um bocado de cultura, de cura, de Pérgamo, que a ciência hoje, né, chamada medicina alternativa, está fazendo uso, indo buscar aquilo que praticamente 2 anos atrás se fazia na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela também tinha uma arena muito grande, onde havia os Jogos Olímpicos, onde havia disputas entre os atletas. Nesse lugar também havia uma biblioteca com mais de 200.000 livros. Alguns defendem que era a segunda maior biblioteca da época, outros defendem que era a terceira maior biblioteca. Nessa época, quando vai surgir essa biblioteca, eles escreviam em papiros. Não sei quantos aqui já ouviram falar em papiros. Esses papiros, eles vinham do Egito. Só que Roma entrou num conflito com o Egito. Então eles não conseguiam mais fazer papiro. E para eles foi uma das maiores descobertas que eles alcançaram, vamos dizer assim, ou a descoberta de maior utilidade, foi por causa que eles não conseguirem mais os papiros, que eles criaram o pergaminho, que era feito de um couro, e você podia escrever dos dois lados, e aquilo dificilmente se decompunha, aquilo tinha dificuldade de pegar fogo. Então as escritas da época, elas duravam pra caramba, e você ainda tinha um volume menor, porque você escrevia
escrevia dos dois lados. No papiro você não conseguia escrever dos dois lados. E por isso tudo e tantas outras coisas, Pérgamo era muito valiosa, inclusive por ter esses ídolos todos lá. A cidade, ela era uma mistura muito grande entre religião e política e economia, porque iam pessoas de tudo quanto era canto da cidade para poder adorar os deuses ali. Então a economia, ela era muito grande por causa dos deuses. Então todo político, ele acabava dependendo a toda aquela idolatria. Por quê? Por causa da idolatria entrava dinheiro. Eu não vou fazer a comparação, mas por tudo aquilo que eu ouço aqui, os mateenses entenderão, né? A certo governante daqui da história, vou falar bem assim por causa da gravação da internet, que a pessoa chegou ao poder por causa dos tipos de comportamento que ela tem, e ela acabou sendo eleita. Quem é, né? Não sei se todos entenderam, mas é só para fazer uma comparação. Por causa dessa inclinação, a pessoa acabou sendo eleita. E aqui nesse lugar, por causa da idolatria, a economia era movida por isso, os políticos se voltavam para isso. E principalmente o templo de Zeus. Imagina um templo com 300 metros. Você consegue imaginar um templo, isso de altura, de 300 metros? Pérgamo, ela era uma cidade tão diferenciada que a primeira captação de água com material de ferro, que não fosse barro, nasce aqui. E eles traziam água de mais ou menos 65 quilômetros de distância, 45 quilômetros de distância, e passava por vales que chegavam a uma profundidade de 160 metros. Naquela época, há 2 mil anos atrás, eles conseguiram fazer isso. E tudo também por causa da economia. E quando Jesus está falando aqui sobre Pérgamo para João, ele está usando, como ele fez nas outras cartas, todo esse contexto para falar para aquele povo de maneira que o povo entendesse. Então vamos de novo aí para a Bíblia. Primeiro ele fala hoje na igreja de Pérgamo, e eu quero destacar outra vez. Ele está falando igreja não para uma pessoa, ele está falando para a igreja de uma comunidade. Aquilo que eu falei anteriormente, é um povo que se reúne, que adora, que trabalha com o Senhor, que prega o Evangelho naquele lugar. E aí ele vai dizer: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem lembra de Hebreus 4,12, vai dizer que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes. E ele está dizendo aqui, fazendo referência à palavra de Deus, ele está dizendo: isso diz aquele que tem a espada, a palavra, a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que ele está falando do trono de Satanás? Porque tinha essa idolatria forte, mas muito mais tinha a influência do templo de Zeus, onde tudo convergia para adorar a Zeus, que é o Deus dos deuses. E esse lugar está dizendo ele, onde toda uma economia se volta para esse cara, onde toda a cidade ela converge por causa desse templo principalmente. Então Jesus está falando, aí está o templo de Satanás. É interessante que muitos de nós, talvez por não termos vivido nenhum lugar de proibição de pregar o Evangelho, nenhum lugar de perseguição do Evangelho, não temos a dimensão do que é você ser cristão no lugar onde tudo conspira contra, e inclusive você pode morrer por causa disso. Quando ele fala que preservaram, que não se deixaram levar, mesmo com a morte de Antípas foi
pegaram fogo e botaram por baixo do trono de bronze. E o trono foi aquecendo e Antipas foi morrendo. Nesse lugar que está a igreja de ferro, é nesse lugar que Jesus está dizendo: tu habitas no trono de Satanás. E olha só o que ele continua dizendo: contudo, repente o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Preste atenção. Eu não lembro se foi Billy Graham, não lembro quem falou o seguinte: que a gente às vezes quer cometer pecados escondidos e esquece que é um Deus que vê todas as coisas, que para Ele nada está oculto. O salmista chega a dizer que se a gente for o mais profundo abismo, Deus ali está. Se a gente for o mais alto dos céus, Deus ali está. A noite e o dia para Ele é a mesma coisa, e a mais densa escuridão é como o sol de meio-dia. Isto é, tudo Ele vê, tudo Ele contempla. Isso que seja aquilo que a gente pratica em obediência a Ele, como aquilo que a gente pratica em desobediência a Ele. A gente pode enganar a si próprio, mas a Deus ninguém engana. E aí Ele está dizendo: olha, eu sei onde você está vivendo, eu sei como não é fácil ser minha igreja, onde está o trono de Satanás, onde estão matando os cristãos, como mataram Antipas, que era o pastor daquele lugar, era a pessoa que estava ali à frente para liderar aquele povo, para instruir, para alimentar, para incentivar, para moldar. Era esse homem que estava ali, esse homem que foi morto dessa maneira cruel que eu acabei de narrar para vocês. Mas aí ele vai dizer que mesmo essa igreja, Senhor Cristo, ele vai dizer no versículo 14: todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Eu vou continuar lendo, mas eu quero que a gente entenda uma coisa. Tu preste atenção que quando ele vai falar das virtudes, ele está falando de maneira geral. Mas quando ele vai falar, eu tenho contra ti, ele vai dizer de alguns. Isto é, dentro da igreja, tinha aquele povo que não foi fiel. Tinha aquele povo que a primeira fala, na verdade, ela não se encaixava. Mas como Deus é um Deus que Ele gosta de trazer-nos de volta para o caminho da vida, Ele gosta de pegar-nos e dizer: olha só, eu quero que tu te arrependas e confesse e mude a tua rota, porque dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu quero você de novo comigo. Ele não chega logo falando assim: não tem mais jeito. Ele fala assim: vocês, porque ele quer que aquele que sanar o erro fala assim: caramba, esse aqui é o caminho certo. Há possibilidade ainda de eu voltar. E aí depois sim que ele vai expor onde o pessoal está errando, a fim de que a primeira fala seja uma fala de esperança, seja uma fala de alegria. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas às vezes você pega dois filhos e fala: filhos, fico muito feliz porque vocês se esforçaram, vocês estudaram para poder fazer a prova. O caminho é esse mesmo. Todavia, você, Joaquim, você não foi tão bem. Você errou nessa conta aqui por causa da vírgula e tal. Um exemplo que eu estou dando: esse que está ouvindo agora o erro, ele vai lembrar: olha, teve algo que minha mãe, meu pai falou que é o caminho certo, então eu preciso agora me concentrar só nisso daqui para trilhar o caminho totalmente certo. Consegui me fazer entender, amados? Amém? E aí ele está dizendo: olha, vocês mantiveram a fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo quando Antipas, meu filho, minha fiel testemunha, foi assassinado. Porém, eu tenho contra alguns. Não é a igreja toda, não é o povo todo. E ele vai dizer que esses alguns ainda podem ser transformados, ainda podem se arrepender do seu mau caminho.
podem se voltar para Deus. Há pouco tempo atrás eu preguei sobre joio e trigo. E quem lembra disse que os dois é bíblico, não sou eu quem digo, né? Quem disse foi Jesus, o joio e o trigo crescerão juntos. Mas sempre há esperança do joio virar trigo. Espiritualmente falando, há tempo dele se arrepender, há tempo dela se arrepender, há tempo de mudar a rota, há tempo de se voltar para Jesus, há tempo de confessar os pecados, há tempo de deixar a mentira, há tempo de deixar a prostituição, há tempo de deixar a omissão das coisas de Deus, há tempo de deixar as sonegações, há tempo de deixar qualquer erro e se voltar para o Senhor. E aí ele vai dizer: os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Nós vamos encontrar essa passagem em Números 25 ao 31. Eu não sei quantos lembram da história. Balaão, ele era um adivinho, e aí Balaque quer que Balaão profetize contra o povo de Deus. Mas toda vez que ele abre a boca para profetizar, Deus o usa para ele liberar palavras de Deus. Ele tenta, chega uma hora que ele fala assim: mas como que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Não tem jeito, não tem. E aí eu vou abrir aqui outros parênteses. Nas nossas crendices cristãs, eu não sei se aqui também tem essa cultura de pessoas cristãs falando: não, isso aconteceu porque foi mal olhado, isso aconteceu porque é inveja de alguém, isso aconteceu porque fizeram um trabalho contra a pessoa, mas falando da pessoa cristã que recebeu, digamos, esse mal. Amado, a palavra diz que maior está em nós do que o que está no mundo, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, que o Senhor Jesus, tal como o Espírito Santo, está lá em Mateus, em Romanos 8, João, vai dizer que o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Ele nos deu autoridade para nós repreendermos o demônio, é para nós repreendermos, ou é o demônio nos repreender, nós o repreendemos. É a gente que chega e fala: sai em nome de Jesus, e acabou. E aí tem um povo que fala: não, olha só, tem uma música que é, não sei se é do Kleber Lucas, que fala que contra o povo de Deus não vale encantamento, e não vale mesmo, a não ser que você esteja somente com a capa. Mas se você vive no centro da vontade de Deus, se Deus te guardou antes de você ser templo do Espírito Santo, imagina agora o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando em você. Deus vai permitir que o adversário faça alguma coisa? A gente tem que deixar essas crendices, porque o próprio Balaão vai dizer: como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Eu quero abrir a boca porque ele ganhou um din-din, e um din-din bom. Eu vou amaldiçoar. Quando ele abrir a boca, ali depois Números 25 ao 31, ele abria a boca, e aí saía a palavra de Deus. E ele fala para Balaque: não está dando não para amaldiçoar essa pessoa, não, Deus te abençoa, não tem jeito. E aí ele vai se chegando para perto do povo de Deus. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso adversário, de bobo, ele não tem nada. Desde sempre ele sabe quem é o homem. Desde sempre ele sabe as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E aí ele só chega no meio do povo de Deus, e começa a ouvir aqui, ouvir ali, e começa a saber que tem um pessoal lá que gosta assim, usando um português bem assim popular, gosta de um rabo de saia diferente. E aí ele chega e fala assim: olha, vocês têm que conhecer as mulheres lá do povo de lá. Olha só, top, malham todos os dias, vai na nutricionista, come sua coisa saudável, tem maior corpão. Os caras falam assim: é mesmo? E aí quem conhece a história? Os caras são levados, inclusive um dos filhos
sacerdote é levado à prostituição. E com essa prostituição entra a idolatria. E inclusive o filho de Arão vem e mata um deles por causa desse pecado. E aqui ele está dizendo que essa igreja de Pérgamo, que era fiel, mesmo no tempo de perseguição, no meio dela havia um grupo que se deixou levar pela doutrina, pelo costume de Balaão. Eu quero que vocês entendam uma coisa: não existe comunidade, igreja perfeita. Não existe. Eu posso falar sem medo de errar e conversar por mim mesmo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi esse sempre foi Billy Graham. Billy Graham falou com uma pessoa, que ela falou que ia sair de tal igreja e ia para outra, porque tinha muito problema naquela igreja e ela queria achar uma igreja perfeita. E a palavra do Billy Graham foi: quando achar, por favor, não entra não, porque tu vai estragar a igreja. É simples assim, se eu falo, você está com pedra, mas o Billy Graham está tranquilo. Porque não existe, nós somos falhos. A grande diferença do cristão e do crente é que o cristão ele não quer errar. Se ele erra, ele reconhece o seu erro, busca diante de Deus o seu arrependimento, confessa os pecados e clama: o Senhor me liberta, miserável homem que sou. Eu quero ser santo como meu Senhor é santo. E isso vai acontecer até aquele grande dia, quando Paulo em Romanos 7 vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Paulo ele não está dando desculpa para pecar, não. Ele não está escrevendo uma licença: olha, porque somos assim, vamos pecar. Não, o que Paulo está dizendo é: eu luto contra isso, mas eu sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu luto todos os dias, porque graças ao sangue de Jesus eu sou justificado. Mas esse sangue que me justifica, ele me chama para uma vida de santidade, e eu sei que essa luta contra a carne e o sangue vai durar até que ele volte, ou então que eu parta. Porque essa é a diferença. E a gente sabe que sempre tem, no meio da caminhada da fé, os sem vergonha. Tem sem vergonha no púlpito, tem os pilantras em tudo quanto é lugar, que usam o nome de Deus para se dar bem e acham que Deus não está vendo isso. Mas aquele dia chegará. Todos irão comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta de tudo que fizemos e que deixamos de fazer, que omissão também é pecado. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive com frio e nu e não me cobriste, tive prisioneiro e enfermo e não me visitaste. Mas Senhor, como foi isso? Toda vez deixaste de fazer um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Depois o irmão Jesus Tiago vai dizer: aquele que sabe pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a gente vai prestar conta de tudo que fizemos e que deixamos de fazer. E aí a história vai continuar. O qual estava aí: assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Quem lembra quando eu preguei sobre Éfeso? O Senhor exaltava, louvava a igreja de Éfeso, porque ela não se deixou levar pelas doutrinas do nicolaítas. Mas Pérgamo já foi ao contrário. Tem um outro grupo. Tem um grupo que deu mole para Balaão e tem um grupo que deu mole para os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? É aqueles que falavam: a vida de santidade é bobeira. Aquela frase que alguns gostam, não tem nada a ver. Meu Deus, como não tem nada a ver? Nos nossos dias, tem invadido a nossa igreja. E, por favor, quando eu estou dizendo nossa igreja, eu estou dizendo Igreja Metodista São Mateus, dizendo os crentes. Hoje há um grupo aí, em alguns lugares, inclusive, a Igreja Metodista Unida, não sei se vocês todos aqui conhecem, aceita agora homossexualismo, a ponto de, dessa vez eu caio, a ponto de ter pastores e até bispos
homossexuais. A igreja presbiteriana, não lembro se é na Inglaterra, também tem um grupo. Quando eu falo Igreja Metodista Unida, não é nossa, é outra coisa. A presbiteriana não é geral, mas tem um grupo também que está citando. Tem gente que acha que pode, gente, vou falar bem tranquilo assim para a gente entender. Tem gente que acha que pode namorar pelado antes do casamento e não tem nada a ver. Tem gente que pode adulterar que não tem nada a ver. Isso tem sido inculcado devagarzinho. Quer dizer, hoje eu nem sei mais se está devagarzinho, hoje acho que já está bem escancarado, está bem acelerado. E tem um montão de gente dizendo que não tem nada a ver. São outros a comer das maravilhas minhas, nada vai estar mais oculto diante de vocês. É por isso que Paulo vai dizer que conheceremos o Senhor da mesma maneira que dele nós somos conhecidos. E ele continua. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há duas vertentes para essa pedra branca. A primeira dela é que havia naquela época o costume de um réu, que no julgamento ele fosse absolvido, ele saía com uma pedra branca, escrito o nome dele, para ele poder, diante da sociedade e diante do povo que os acusaria, dizer: olha, nós somos absolvidos, nós somos inocentes. Essa é uma defesa, e é a defesa que eu particularmente me inclino a entender que seja assim. A segunda era a pedra de Urim e Turim, que ficava no peito dos sacerdotes, dizendo que esses que a receberem, eles têm acesso direto a Deus, ao Pai, e vão ter acesso direto de maneira definitiva naquele grande dia que ele está falando, no dia da vinda dele. Eu particularmente, como disse, eu defendo a primeira tese, mas existem essa segunda. Mas o final de tudo que está dizendo: olha, se tu fores julgado e tu fores visto como inocente, porque todos compareceremos diante do tribunal do Senhor, vai dizer, vai ter uma pedra escrito seu novo nome. E esse novo nome aqui não tem a ver se é Agilson, se é Carlos Eduardo, não. É Deus dizendo para nós que todo o nosso conhecimento, o conhecimento do nosso ser agora, será eterno, espiritual, celestial, e dizendo que Ele conhece a cada um como pessoa que nós somos. E é em cima disso que Ele está dizendo: esse novo, lavado completo, transformado completo, o corpo corruptível se transformado em corpo incorruptível. E meu desejo é que a gente aprenda algumas dessas coisas, ou todas essas coisas, através da igreja de pé. Uma igreja, uma cidade rica, que tinha uma igreja que estava no meio da idolatria, mas que em meio à perseguição não cedeu. Mas quando vieram as sutilezas, alguns grupos cederam. Eu lembro de um amigo, grande amigo, ele pregando na minha casa. Estou falando coisa de uns 23 anos atrás, 22. Ele, Jairo, e Jairo dizia assim: ninguém tropeça numa pedra grande, numa rocha. Ninguém. Todos nós tropeçamos em pedras pequenas, no calçozinho que colocaram. Eu estava aqui na beirada, né, na hora de a gente abençoar a família, e eu ia preocupado: pastor, cuidado aí. São dessas coisas pequenas que nós tropeçamos. Eles estão dizendo: quando a perseguição veio escancarada, até Antipas morreu, vocês permaneceram fiéis, mas alguns cederam algumas sutilezas. E eu quero dizer: cada um de nós sabe onde o carro aperta. Cada um de nós também sabe que nós somos mais vulneráveis. E aí cabe a cada um de nós tapar
tapamos todas as brechas, mas principalmente as brechas onde nós somos mais vulneráveis. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Amém. Deus me dando graça, a gente vai permanecer falando das outras 4 igrejas. Nós, domingo que vem, temos a ceia, o culto com ceia às 9 da manhã. E aí a gente não tem o estudo da escola dominical, o culto com a ceia. E à noite a gente tem de novo o nosso culto das 7h30 da noite com ceia. A Alessandra tem feito contato aí com alguns que a gente está querendo ensaiar aí umas 5, 6 músicas para a gente fazer uma cantada de Natal. Eu tenho falado com os líderes das congregações que o meu desejo é que, a gente está terminando, tá, gente? É só porque senão eu acabo esquecendo de falar isso. É que o meu desejo é que a gente cante 5, 6 músicas contando a história de Jesus, mas é tudo do lado de fora. A gente pode, quem sabe, no Natal chegar e apresentar aqui, mas é tudo do lado de fora. E o meu desejo é que a gente, enquanto igreja de São Mateus, a gente faça aqui na praça e faça no Roberto Silvares. Acertei o nome? Acertei. Façam aqui, façam lá, e a gente vai levar uma comidinha para eles de Natal. Aquele que puder fazer o arroz, que puder fazer, sei lá, o bacalhau, que seja, por exemplo, a gente vai oferecer a comida. A gente vai oferecer o pão da vida e o pão e a comida de Natal para aqueles que talvez não tenham condições. Então a gente vai levar isso aos moradores em situação de rua, ao pessoal que vai estar virando a noite lá no Roberto Silvares. E aí eu tenho conversado com o pessoal das congregações, com os líderes. Alguns estão achando algumas dificuldades de fazer, porque às vezes a comunidade, a carência é muito grande. Falei, gente, se vocês acharem que não dá, a gente leva pelo menos a cantata e faz a cantata. Aí o pastor Adir falou, pastor, essa época lá em Umiri, está assim. Eu falei, então pega aquele terreno que está ali do lado e faz o terreno. Sai, convida o pessoal lá fora, fala o pessoal ali para a gente fazer ali no terreno. Então, estejam orando nesse sentido. Vocês que cantam, minha parte é pregar, cantar não dá, senão ninguém fica. Vocês, fala, né? Ela falou que vai começar a ensaiar em setembro, é isso, né? Mas já está a gente mandando os kits para o pessoal. Então, vocês que querem participar e cantam, se você não estiver dentro, eu vou te pegar lá fora ainda hoje, né? Com todo o amor. Então, vocês que cantam, vejam com a Alessandra para a gente estar, vocês, né? Estarem fazendo isso, tá bem? Não, como quem é sábio? Eu me coloco no meu cantinho, não é minha praia, não dá. Eu quero atrair o pessoal, não repetir, então não é minha praia. Então vamos orar. Alessandra, qual dia que a gente marcou? Lá em casa, com os casais? Então, dia 12 vai ter um encontro de casais na minha casa, tá? Então, dia 12 é o segundo sábado, né? Sábado agora é lá no Cunha, o segundo sábado vai ser na minha casa. Depois disso, a gente vai tratar um dia para a gente fazer um jantar aqui na igreja de casais, cada um traz um engordite, e a gente vai estar tentando aí trabalhar um pouco com os casais. E a gente também vai fazer no dia 19 um podcast aqui, mas mais para frente eu explico essa parte aí do podcast aqui na igreja. Senhor, te rendemos graças porque o Senhor nos chamou como filhos e filhas, e o Senhor nos chamou como igreja. Te agradecemos porque é só como igreja, como comunidade, que nós de fato declaramos para todos que o Senhor é o nosso Deus. É só nessa caminhada de corpo que nós conseguimos fazer concreto os teus propósitos para o lugar onde estamos inseridos. Por isso, Deus, eu te agradeço por essa misericórdia de, apesar das nossas falhas, a ação do teu Espírito, aperfeiçoamento da sua palavra, nos ajuda a vivermos em amor e união uns com os outros. Muito obrigado por esse propósito do Senhor chamado igreja. Muito obrigado pelas misericórdias do Senhor. Muito obrigado
obrigado por podermos nos reunir. Muito obrigado por podermos te adorar, te prestar culto em um só coração, em uma só fé e um só Espírito. Agora conduza-nos em segurança para os nossos lares. Que nessa semana possamos ser bênção na vida de outros e também sermos abençoados, porque nós também carecemos. Que se cumpra em nós os teus propósitos, que se cumpra através de nós a sua vontade. E que o incomparável, imensurável amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a graça, a salvação, a libertação, que só há na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, seja abundante sobre nós, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. E todos aqueles que caminharão de fé em fé digam amém.